E, havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Mas, quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa, e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Depois que os irmãos de Jesus partem em direção a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, Jesus também vai até lá, mas escondido. Em Jerusalém, o povo está curioso a seu respeito. Onde estaria ele? Uns dizem que ele é bom, outros que é um enganador, mas o medo que as pessoas têm dos líderes religiosos as impede de falar abertamente de Jesus. Esse medo existe até hoje. Durante séculos, os líderes religiosos de Roma impediram que as Escrituras fossem lidas pelo povo. A posse e leitura da Bíblia estavam restritas aos religiosos e durante a Inquisição milhares de pessoas foram queimadas vivas por lerem ou possuírem cópias da Bíblia. Líderes religiosos têm pavor de perder o controle, e isto não ocorre apenas no catolicismo, mas também no protestantismo. Hoje, há muitos que acreditam que você só é capaz de compreender as Escrituras e ensiná-las se passar pelo ensino formal de um seminário ou faculdade teológica. E mesmo que alguns defendam que todos devem ter acesso à palavra de Deus, a cristandade continua dividindo os cristãos entre clero e leigos. No capítulo 2 de Apocalipse, Jesus condena tal ideia e a chama de nicolaíta, que em grego significa conquistadores do povo. A mesma questão é levantada aqui pelos religiosos judeus quando Jesus vai ao templo e começa a ensinar. Eles perguntam: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? João, capítulo 7, versículo 15. Mas Jesus responde que seu ensino não vem de si mesmo, mas daquele que o enviou. Lembre-se de que, mesmo sendo Deus, Jesus andou aqui no caráter de um filho obediente que só fazia ou dizia aquilo que era conforme a vontade de seu Pai. E é justamente este o segredo para se conhecer os pensamentos de Deus em sua palavra, as Escrituras. Jesus diz: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. João, capítulo 7, versículo 17. Como aqueles religiosos judeus poderiam saber se o que Jesus dizia era realmente de Deus? A condição para isso era querer fazer a vontade de Deus. Como entender hoje a palavra de Deus e saber se esse entendimento vem de Deus ou dos homens? A condição continua a mesma: desejar fazer a vontade de Deus. A razão para isso é simples. Deus não perde tempo revelando suas pérolas aos porcos, que não têm outro interesse senão pisá-las. A palavra de Deus não está sujeita à curiosidade humana,
e as mais preciosas verdades podem acabar transformadas em coisas abomináveis, quando misturadas com a ânsia que o ser humano tem de exercer poder sobre os seus semelhantes. No próximo vídeo, Jesus nos ensina a identificar os falsos mestres.